sou Joana Oliveira e você está ouvindo O Negócio do Campo, o podcast que fala de gestão de forma simples, prática e direta para o produtor rural que quer colher mais resultados. No episódio de hoje, vamos falar sobre algo que todo produtor faz o tempo inteiro, mas poucos tratam isso como uma habilidade, que é comprar bem. Máquinas, insumos, defensivos, serviços, tecnologia. Comprar faz parte da rotina do agro, mas muitas vezes a decisão é feita por impulso, pressão, urgência ou apenas pelo melhor preço. E para falar sobre isso, convidamos alguém que está do outro lado da mesa de negociação, Luiz Paulo Baquião. Ele é agrônomo, trabalha atualmente como representante técnico de vendas na AgroCP e acompanha diariamente o comportamento de quem compra. A proposta aqui é simples: ajudar você a comprar melhor, errar menos e proteger o caixa da sua propriedade. Seja muito bem-vindo ao Negócio do Campo, Luiz Paulo. Olá, Joana. Primeiro, gostaria de agradecer o convite e dizer que é um prazer poder participar do podcast e também saber que poderá contribuir com algum produtor, né, que queira comprar de forma melhor, de forma mais econômica, né? Então, espero poder contribuir dessa forma aí com todos que estão ouvindo, né? E para começar, já conta um pouco da sua história nessa área comercial. Há quanto tempo você trabalha? Como que você se introduziu nessa área comercial? Bom, Joana, eu iniciei o trabalho em 2014, assim que eu me formei na agronomia, eu já comecei a trabalhar na área comercial. Eu até brincava, né, na época de dificuldade que eu não iria trabalhar na área comercial e acabou acontecendo e hoje é o que eu amo, né? Eu gosto demais dessa área. Eu iniciei em 2014 numa empresa chamada Altargo, lá em Lavras, que era muito destinada à questão de produtos individualizados à base de suspensão concentrada, produtos nutricionais, pelo qual eu passei durante 6 meses e surgiu uma oportunidade para atender em Nova Resende através do Grupo Grão de Ouro, pelo qual fiquei 1 ano e meio. E antes de completar 1 ano e meio já surgiu a oportunidade de trabalhar na AgroCP, pela qual já fazem 10 anos e 3 meses, ou seja, então já estou com 13 anos trabalhando aí na área comercial, mais especificamente na área de fertilizantes, tanto de solo quanto de folha, mas são 13 anos aí, graças a Deus, muito bem vividos. Como você falou aí, né, Luiz Paulo, hoje a sua atuação é mais, então, com fertilizantes. Como que é os produtos que vocês trabalham? O foco principal é o fertilizante organomineral, que é o carro-chefe da empresa, pelo qual já está aí desde 2013, desde 2012 no mercado, então, completando aí 14 anos, né? E além dele, a AgroCP hoje, a gente conta com fertilizantes sólidos solúveis, que seria vaporificado, ácido bórico, sulfato de zinco, produtos específicos para fertirrigação. Contamos também com uma linha bem completa de produtos foliares, pelo qual a gente tem adjuvantes, nutricionais, bioestimulantes, produtos bioprotetores. É uma linha bem completa. Então, a AgroCP hoje, ela é 100% da raiz à folha, né? Entrando aqui no tema, então, sobre compras. Na sua experiência, Luiz, geralmente os produtores compram com planejamento ou compra quando precisa? Ô, Joana, isso aí é algo que acontece muito, só que a gente percebe que vem mudando. Normalmente o produtor comprava quando ele queria. Porém, devido à questão principalmente de logística, o produtor ele vem antecipando a negociação. Porque ele sabe que se ele deixar para o último momento, ele poderá atrasar no caso, fertilizantes, né, que é o que eu atuo, e se ele atrasa uma adubação, uma pulverização, a lavoura vai ser penalizada e, consequentemente, ele vai perder em produtividade, crescimento lá na frente. Então, eu observo que cada ano que passa, o produtor está antecipando a negociação e está planejando um pouco melhor. É algo que nos deixa muito satisfeito, porque quando a gente vai fazer a aquisição de um fertilizante, para quem não conhece, a gente fez uma venda na ponta, já é travada a questão da matéria-prima também. Só que essa matéria-prima importada, ela leva cerca de 90 a 120 dias para chegar no país. Então, se tiver qualquer contratempo que possa acontecer no meio do caminho, esses 90 pode virar 120, 150, 180 dias. Só que o produtor, ele dificilmente vai compreender isso. Conforme tem passado os anos, com alguns atrasos, ele já está começando a antecipar.
que é algo que ele fica com medo de ficar sem receber o produto na hora que ele mais deseja, né? E isso acaba afetando diretamente a produção, né, Luiz? Porque a gente tem visto que o prazo de aplicação, aplicar no momento certo, é tão importante quanto o produto que você aplica, a tecnologia que você aplica. Você concorda com isso? Concordo plenamente, Joana, porque o primeiro desafio que nós temos, que não tem como mudar, é o clima. E na questão do clima, se a gente atrasa uma nutrição ali, a planta ela fica mais vulnerável à praga, doença, e tudo vai afetar a questão da produção. O que o produtor precisa é produzir. Ele produzindo bem, o seu caixa vai fluir melhor, ele vai ter um poder de barganha melhor. Então, se ele atrasa qualquer operação que seja devido a uma compra feita no momento errado, com certeza o bolso dele vai pesar lá na frente, em todos os sentidos. Então, é de extrema importância ele ficar atento a isso. E Luiz, o que normalmente pesa mais na decisão de compra aí do produtor? É preço, é condição de pagamento, relacionamento, confiança? O que você tem visto? Joana, a maioria dos produtores bate na tecla em termos de preço. Porém, é o que eu sempre digo, a questão aí do relacionamento e da confiança também estão totalmente ligados. Por quê? Se ele vai fazer uma cotação hoje, ele cota em vários lugares. Pelo mesmo preço, o produtor vai aonde ele tem confiança e um relacionamento bom, né? Tem muitos que até abrem uma condição específica lá, ou se você fizer nessa condição, eu fecho com você. Devido a justamente não ter pisado na bola, a esse relacionamento mais próximo que tenha. E já com relação a preço, Joana, já aproveitando o gancho, é importante comentar também que tem alguns produtos em específicos que eu vejo muito produtor comparando produtos que não são iguais. Exemplo, comparando um fertilizante convencional com um organomineral, sendo que cada um tem o seu diferencial, certo? Então isso deve ser levado em consideração no momento da compra, porque você nunca vai comprar um produto que tem uma característica melhor pelo melhor preço. Se ele tem uma tecnologia maior, consequentemente, ele vai custar um pouco mais caro. E isso, aos poucos, o produtor vem se atentando também, porque se for ver, hoje fertilizante, ele representa cerca de 20% a 30% do custo total de uma produção. Vamos pensar aí no caso do café, né, que é o carro-chefe da nossa região aqui. Então, uma compra mal feita nesse período, por exemplo, se ele optar só pelo preço e esquecer dos demais benefícios, um exemplo, ele opta pelo preço, mas esquece que tem um fertilizante que tem que fazer 3, 4 adubações, enquanto tem produtos aí especiais, adubos inteligentes, né, que a gente diz, um deles seria o organomineral, você reduz o número de aplicação de 1 a 2 vezes. Então, essa falta de mão de obra que nós estamos tendo em todo o setor, nesse caso aí ele consegue amenizar um pouco. Então, isso deve ser levado em consideração. Porque de nada adianta ele fazer um fertilizante convencional, ele comprar mais barato, porém ele não conseguir fazer uma adubação. Igual no ano de 2025, a última adubação, no caso do café em fevereiro, teve muitos clientes que atrasaram por um período grande. Ou seja, a planta ela já vinha ali cerca de 30 dias sem nutrição e ficou mais 40 dias. Então isso impacta diretamente e isso tem que ser levado em consideração. E isso aconteceu devido ao clima? Não está conseguindo entrar nas lavouras? No ano específico de 2025, o mês de fevereiro até início do comecinho de março, deu aquele veranico. E aí os fertilizantes convencionais, o produtor não conseguia aplicar, porque muitos, infelizmente, quando vão comprar um fertilizante convencional, talvez opta pelo mais barato, aquele que não é nem a base nitrato e nem ureia protegida, né? Então, esse acabou sendo muito penalizado por não ter feito uma escolha assertiva no momento da compra. É importante a gente falar, né, Luiz, que quando a gente fala de café, não é só aquele ano que está sendo prejudicado, né? É o ano seguinte também, porque enquanto você está colocando um adubo para enchimento dos frutos, você também está colocando para ele crescer, para ele vegetar para a produção do próximo ano. Então, é uma decisão muito importante, porque você afeta 2 safras ali para frente, né? Sem dúvida, você falou tudo. Além de afetar a questão de
de enchimento de frutos que está acontecendo naquele ano, a planta ela já está desenvolvendo pensando na safra seguinte. Então, são 2 anos penalizados. Muito bem lembrado, viu, Joana? Então, o que que você considera, né, voltando aí na pergunta sobre o que que normalmente pesa mais na decisão? Você vê que, primeiramente, é o preço e, em segundo lugar, quando o preço ali está meio comparado, vem o relacionamento com os vendedores. Isso, quanto comparado tem um relacionamento, mas um outro detalhe, Joana, que na verdade todos estão correlacionados, porque uma condição de pagamento também, se o cliente não está capitalizado, ele vai ter que optar por uma compra financeira, né? Lembrando que o juro, a taxa de juro, ela está muito alta e a margem, né, no caso do café, soja, milho, ela está muito apertada. Então, essa decisão ela pode afetar diretamente o futuro da propriedade, né? Tem muitos que estão optando pelo barter. O que eu vejo muito, talvez, né, dando um exemplo aqui, talvez o produtor ele está capitalizado, mas o vizinho está vendendo a propriedade. Então ele tem como comprar a propriedade, mas aí no momento de fazer a compra, talvez um barter, um financeiro é a melhor opção para ele, porque se ele não conseguir comprar a propriedade que está do lado dele, que vai ser uma boa para ele, outra pessoa compra. Então, assim, a questão da condição de pagamento, ela interfere até mesmo para quem está capitalizado. Talvez seja até a melhor opção, né? Barter mesmo. Quem fez o barter mais no início, onde o preço do café estava bom, agora está acertando a mão, porque o fertilizante não tinha subido tanto e o café ainda estava num preço bom, não tinha caído. Então ele acertou das duas formas, né? Então tem muita gente que fala, mas comprar à vista é a melhor opção? Depende, né? Quem acertou, acompanhou o mercado, teve a visão, acertou a mão mesmo tendo uma taxa de juro alta, porém as duas vertentes que é preço do café e fertilizante custo do fertilizante estavam favoráveis, então acertou dos dois lados, né? E, Luiz, explica mais aqui o que que seria o barter, porque a gente tem aqui um público desde pessoas que estão começando a se introduzir dentro do agronegócio, desde pessoas mais experientes. Para quem não conhece esse termo, você puder explicar melhor? O barter, ele nada mais é que pegar o preço do fertilizante já contabilizado, um exemplo, para setembro desse ano, após a colheita, o produtor ele vai colher o café e ele pode pagar em café. Então, por exemplo, pensando em fertilizante, a paridade que seria o barter é em sacas de café por tonelada de fertilizante, né? Então, ele não precisa desembolsar dinheiro. A moeda de troca dele vai ser a mercadoria dele, que seria o café, né? Então, esse que é o barter. E a gente já falou aqui de alguns erros, né, de alguns acertos dos produtores sobre olhar mercado e tudo mais, mas o que que você vê, Luiz, que são os erros mais frequentes na hora da compra? Joana, eu tenho observado muito, quando o cliente compra sem análise de solo ou sem um acompanhamento do histórico nutricional da área. Isso aí é um dos pontos cruciais. Porque, por mais que o cliente queira comprar antecipado, o que eu sempre sugiro, não é que está errado, dependendo do momento ele pode acertar. Porque nitrogênio, vamos se tratar de fertilizante, ele não depende tanto da análise de solo. Ele é com base na estimativa de safra. E todo produtor tem uma noção do que ele vai colher o ano que vem, das lavouras que ele vai esqueletar, que ele vai recepar, então isso não impacta tanto. Já o fósforo, potássio e demais nutrientes estão totalmente correlacionados à análise de solo. O que eu sugiro aos produtores, nesse caso em específico? Que ele compre, mas com um percentual menor, seja de fósforo, de potássio, porque se houver necessidade, assim que chegar à análise de solo, lá na frente ele faria uma complementação do que ele fazer o inverso, né? Do que ele comprar uma formulação carregada, porque se der excesso, no caso as plantas, tanto a falta quanto o excesso, é prejudicial. E essa compra sem análise de solo, ela pode interferir nesse sentido, né? Com certeza, está jogando ali às vezes produto fora e atrapalhando ainda a absorção de outros. Com certeza, Joana. Um outro detalhe, além da questão da análise, é ignorar a qualidade do produto. Você comparar um produto especial com um produto convencional.
Isso aí também é um erro muito frequente que eu vejo, porque é igual eu já havia mencionado aqui, a gente nunca vai conseguir o melhor produto pelo melhor preço. Se ele tem uma tecnologia a mais, ele vai custar um pouco mais caro. E isso não só de fertilizante, mas em tudo, né, Joana? Seja um defensivo, seja um maquinário. Então isso vai impactar também, né? Na realidade, o produtor ele tem que avaliar o custo-benefício, não só o custo, né? Muitas vezes ele avalia só o custo e não o custo-benefício de cada um dos produtos. Antigamente, meu pai tinha muito essa visão, né? Aqui a gente via ele comprando uma semente de milho mais barata, que ele falava assim: ah, não vou pagar mais caro nessa semente, nessa outra semente aí, não. E quando ele plantou a semente com tecnologia muito mais alta, né? Claro que com um custo maior, ele falou: o que é isso? O que eu estava fazendo antes de plantar esse milho aqui mais barato? Não compensa de jeito nenhum no final das contas. O custo-benefício é muito pior. Sem sombra de dúvida. E, na verdade, o custo-benefício ele reduz risco, né, ô Joana? Igual nós falamos de condição de clima, redução de mão de obra, enfim. Ele vai ter um diferencial que vai agregar em muito, né? Talvez alguns produtores ainda não conheçam a tecnologia porque não viram, seja num vizinho ou passando em algum canal de televisão, enfim, né? Mas a partir do momento que ele enxerga o diferencial, ele não volta mais pro convencional, vamos dizer assim, né? E falando sobre isso, você acredita que existe um perfil de comprador que costuma tomar decisões mais seguras e acaba acertando mais na hora de comprar? Ô, Joana, tem sim. Tem produtores que têm o perfil, vamos se dizer, analítico. É aquele produtor cauteloso, aquele produtor que acompanha questão de informação. Ele sempre está de olho no mercado, né? Então, esse perfil de produtor, aquele que não age na emoção também, aquele produtor que tem uma gestão boa e ele sabe o que ele pode fazer no momento correto. Tem produtores também que preferem diluir tanto a compra de insumos defensivos, diluir ela, não fazer tudo 100%, apostar, né, 100% numa tacada só. E assim eu vejo também como uma venda, né? Por exemplo, o café, se você apostar a venda de todo o seu volume ali em determinado momento, talvez se você parcelar essa venda, você se torna mais assertivo. E normalmente, aquele perfil mais analítico, ele acaba buscando uma média e não correndo total risco, né, ô Joana? Então isso é um diferencial que eu venho observado aí nos produtores que compram melhor, no caso. E entra no que você comentou anteriormente, falando do período atual. Quem estava acompanhando o mercado, que já estava vendo esse clima de guerra, de possível ataque dos Estados Unidos ou não, já antecipou essa compra, né? Aconteceu com a gente ali também, inclusive com vocês, que a gente comprou, né, metade desse fertilizante, porque foi exatamente esse pensamento, né? Vai que lá na frente acontece mais alguma coisa, muda o mercado, porque hoje a gente está numa situação meio sem saber, né, Luiz? O que você vê aí sobre a situação atual diante esse conflito dos Estados Unidos e Irã? Ô, Joana, você mencionou muito bem. Iniciou no fim do ano passado, né? Esses conflitos aí, e principalmente os nitrogenados vieram subindo a cada mês, com impacto um pouco maior a partir do início de fevereiro, né? E assim, tudo pode acontecer. Ninguém de nós sabemos, a gente vai por tendência, né? Eu até sempre falo para o produtor, ó, a tendência do mercado são os fertilizantes continuarem subindo, mas tudo vai depender da questão geopolítica, essa questão da guerra aí, Irã e Estados Unidos. Eu vi uma reportagem hoje que comentou que a Rússia, né, pode dar um auxílio ali para o Irã. Então, assim, será que vai acabar? Ninguém de nós sabemos. Se intensificar, acredito que, infelizmente, a questão não só dos fertilizantes, mas se continuar envolvendo gás natural e petróleo, vai afetar de maneira geral, seja aí um produto alimentício, um produto farmacêutico, defensivo, infelizmente acaba afetando todo o processo, né, Joana? Por isso que a gente sempre fala, tenta antecipar pelo menos parte da sua compra, para você não ficar totalmente dependente daquele momento que você precisar do adubo, você precisar do defensivo, pois talvez você pode pagar talvez até o dobro do valor que pagaria de forma antecipada.
E se por acaso ficar metade para fazer lá na frente que seja o dobro, na média você ainda fica competitivo, você ainda vai fazer uma compra boa. Então, por isso que eu acho interessante a gente sempre optar por média ali, do que a gente depender de de um único acerto, que na verdade talvez pode ser até um erro, né? Dependendo da época que for. Enquanto isso não se estabilizar, a tendência é que haja um aumento dos preços, Luiz. Como que funciona? Isso, porque na verdade, Joana, são vários fatores, né? Quando afeta gás natural e petróleo, tem a questão do frete marítimo e o frete rodoviário. Nós já estamos vendo na região aí a questão dos postos de combustíveis, né? Faltando combustível, porque o pessoal até entrou em desespero, né? Isso que eu estou percebendo aqui na região, na minha região de atuação. Acredito que não vai faltar, porém os preços nas bombas já subiram bem representativamente, e isso afetando o frete, afeta o preço final também dos insumos, né? E se continuar a guerrilha, se afetar unidades fabris, pensando lá em Rússia, Irã, algumas localidades que têm matéria-prima para a produção de fertilizantes, com certeza vai continuar subindo os fertilizantes de maneira geral. Até ontem eu estava no atendimento de consultoria, de gestão de pessoas. A gente acaba atendendo, o nosso foco é principalmente no agronegócio, mas a gente acaba atendendo outros clientes também, porque pessoas são pessoas em qualquer lugar. E nós temos um cliente que é de postos de combustíveis. Ele comentou que ele não via acontecer essa situação que aconteceu ontem, desde aquela greve dos caminhoneiros, que ontem estava uma fila de caminhões para abastecer, porque iam passar por um percurso maior até chegar no destino e estavam com medo de, no meio do caminho, não ter diesel para abastecer e ficar no meio da estrada. Então, já está tendo um movimento aí em relação a isso, como você comentou, né? De esse receio de estar faltando. Em relação à compra de fertilizantes, está acontecendo isso também? Alta procura nesse momento? Como que está? Sim, Joana, o produto, hoje a informação ela chega muito rápido, né, devido à questão de redes sociais, canais de transmissão, né? Então o produtor ele está muito atento a toda mudança. E isso já chegou na maioria dos produtores. Os produtores estão mais preocupados porque, é igual eu te falei, pensando em fertilizante, ele representa, com base no custo total, de 20% a 30%. Então ele tem um reflexo muito grande no custo total. Então, por exemplo, se dobrar o preço, isso pode virar 40% ou até 60% do custo total. Então, por isso o produtor ele está tentando antecipar, mesmo que não seja 100%, mas parte para ele se ficar precavido, né? Seja numa possível falta ou seja num possível aumento, porque a tendência ainda assim é de aumento. Hoje mesmo tivemos uma alteração de tabela novamente. Já, se não me engano, já é a quinta alteração de tabela em poucas semanas. E se continuar essas questões de guerra, a tendência, infelizmente, é afetar, é subir esse fertilizante ainda mais, né? Mas pensando num cenário normal, assim, sem conflitos, tudo mais, o que o produtor precisa levar em consideração para tomar uma decisão de compra? Quais são as perguntas que ele deve fazer antes de fechar uma compra? A questão da gestão financeira da propriedade, ela vai impactar totalmente nesse detalhe. A questão de juro alto e margem apertada, igual eu havia comentado. Na questão das perguntas, que eu vejo como necessário, né, o produtor ele precisa daquele produto, mas quando que ele precisa desse produto? Como? Aonde encontra? Prazo de entrega que é muito importante. Eu já vi muito produtor que comprou um fertilizante numa condição boa, a hora que chegou lá na frente, o fornecedor não conseguiu cumprir. Então, o prazo de entrega, ele influi diretamente na questão aí da aplicação no momento correto, da produção final, igual nós comentamos a respeito de crescimento, do enchimento de fruto, né? Então, essa pergunta, além da condição de pagamento, né? Porque nem sempre o à vista pode ser a melhor opção. Talvez uma condição financeira lá que
tem algumas cooperativas, né, que trabalham condição financeira com a opção de trocar em café, ou fazer uma troca em soja, né, de travar no momento que ele achar interessante. Então, por exemplo, você segura o preço do fertilizante, e se o preço da tua mercadoria, no caso do café, subir, aí você reduz você gasta uma quantidade menor de sacas de café para 1 tonelada. Então, tem essa opção também. Ele tem que perguntar isso, ele tem que ver todas as opções e sentar e analisar de forma calma, de forma que ele não se afobe, né? Porque de nada adianta ele chegar lá e aí nessa correria aí de um dia para o outro, e tabela subindo e tudo mais, talvez se ele erra nessa decisão, mas não consegue acertar lá na frente, ele perdeu todo um ano aí, né? E aí, questão de juro pode sair muito mais caro. Então, são vários detalhes. No outro ponto, né, se atentar à questão do custo-benefício, né, que você falou, mas determinado fertilizante tem um custo-benefício maior, né, então eu vou, mesmo que eu pague um pouquinho mais caro nele, lá na frente eu vou ganhar, seja em logística, redução de mão de obra. Então, deve fazer essa pergunta também, viu, Joana? Se a gente for levar em consideração, então, os principais critérios que o produtor tem que considerar, e é que até vocês consideram também, seria prazo de entrega, condição de pagamento e quantidade também que vai ser necessária. Seria esses 3 principais? Quantidade necessária, sempre optar aí por um local de confiança, porque quando você nota que um determinado produto, ele tem 2 preços discrepantes demais em 2 fornecedores, isso chama atenção, porque não é normal, né? Hoje, toda empresa está trabalhando com margem mais apertada, então se tem uma oscilação, uma discrepância muito grande, tem que ficar atento, ele tem que se perguntar, mas será? Tá saindo tão barato, será que ele vai me entregar no momento que eu quero? Porque assim, quando chega mais na época, Joana, aqui que eu vejo muito, quando chega mais na época, o produtor que não comprou, ele quer ser o primeiro a receber. Então, infelizmente, ele não vai conseguir, né? Porque já tem muitos que estão na frente dele e talvez determinada revenda pode falar para ele, não, compra aqui que eu te entrego semana que vem. Será? Aí vai muito da confiança, relacionamento, histórico, né, de compras. Então, isso também é um ponto de muita atenção, que ele deve se perguntar. Porque se ele demorar para comprar e receber primeiro, pode ter certeza que ele está sendo muito privilegiado, muito mesmo. E existe uma época melhor para o produtor comprar, que geralmente tem preços melhores ou condições melhores, Luiz? Ô, Joana, normalmente, eu até brinco com a turma, a melhor época de comprar está sendo fora de época. Ou seja, no momento que você não está precisando daquele produto. Porque eu até brinco muito nesse sentido, porque o produtor fala assim, nossa, mas tá em enchimento de fruta agora, você já está me falando de fertilizante, eu nem sei o que vai acontecer ainda, né? Tem muita água para passar debaixo da ponte e tudo mais, e realmente a gente concorda nesse ponto com o produtor. Porém, é um período que tem baixa demanda. E quando é tudo questão de oferta e demanda, e não só no mercado rural, né? Mas em todo o cenário, tudo que a gente vai comprar, se você faz uma aquisição fora de época, você consegue uma condição um pouco melhor. Então eu até brinco, normalmente fora de época tem sido a melhor opção. Isso é regra? Não. Assim como toda regra tem a sua exceção, né, Joana? Mas é uma tendência. Nos 10 anos e 3 meses que eu estou na AgroCP, somente um ano, ou seja, 10%, né? Quem comprou mais no final acertou. Os outros 9 anos, quem comprou de forma antecipada, ele fez uma aquisição melhor, seja na aquisição financeira ou seja através de barter, né? Devido a essas oscilações do mercado, né? E falando de mercado, Luiz, o que interfere no preço do fertilizante? É dólar? O que mais interfere aí? A questão da variação cambial, o dólar interfere muito. Mas tudo, como o Brasil ele importa cerca de 80% do fertilizante que ele necessita. Então ele é totalmente dependente do que acontece lá fora. Então, assim, qualquer questão geopolítica, o que nós estamos percebendo agora, que afeta uma indústria de fertilizante lá fora,
questão que afeta petróleo, consequentemente frete marítimo, frete rodoviário, gás natural, que é muito utilizado para a fabricação dos nitrogenados. Então, tudo que afeta esses pontos que eu comentei, consequentemente, vai chegar mais caro para nós. É uma pena que o Brasil é muito dependente, né, do exterior sobre a questão dos fertilizantes, né? Mas a gente gostaria, né, se Deus quiser, eu acho que futuramente vai diminuir essa necessidade toda, né, de importar fertilizante. Você tem alguma indicação de fonte, Luiz, para o produtor estar consultando essas questões de mercado, estar mais por dentro? Tem algum lugar que você acompanha mais? Ô, Joana, a Stonex é o caminho que a gente sempre tem acompanhado, pensando nos fertilizantes, que é confiável, que o produtor pode acreditar, porém, ainda assim, é muito através de especulação, né? Assim como uma previsão de clima, tudo pode mudar a qualquer momento. Um exemplo, essa questão de guerra aí, se cessar a guerra, com certeza pode ter, lógico que quando a empresa ela já fez a aquisição de matéria-prima, infelizmente é o produtor que vai ter que arcar com isso, né? Com essa questão do preço final mais caro. Mas numa nova aquisição de matéria-prima já vai vir mais em conta. Então, isso daí também, com certeza, acaba refletindo muito. E quando que vale a pena esperar e quando que faz sentido aproveitar uma oportunidade, nesse caso? Pensando na oportunidade, ô Joana, quando não temos certeza que iremos colher, por exemplo, eu não sei certinho quanto que eu vou colher, seja de café, soja, porque pode acontecer várias coisas, né? Pensando na questão do clima. E se você colhe menos, isso aí também vai afetar diretamente o momento da sua compra. Porque muitos compram pensando no que vai colher lá na frente, né? Então, essa instabilidade de clima, ela interfere muito. E, infelizmente, vem sendo recorrente. Se a gente for analisar, desde 2020, está tendo muitas adversidades de clima que estão afetando, seja enchimento de fruto, seja crescimento de ramo, seja favorecimento de praga e doença. Então, todos esses aspectos acabam refletindo, né? E assim, a gente tem que aproveitar também, Joana, quando a condição for muito favorável. Por isso que é importante a gente estar acompanhando as condições do mercado e estar bem informado, né? Tá munido de informação ali. Igual eu comentei com você que hoje está muito fácil, né? Até brinco com os produtores, eu vou dar um Google ali para pesquisar a respeito disso. Então, hoje a informação ela chega fácil. Então, se ele vê que tem uma condição bem favorável do que ele já teve em mãos, e ele, desde que esteja capitalizado ou o barter seja atrativo, é uma oportunidade bacana de fazer negócio também. Eu já assisti uma vez uma palestra, faz bastante tempo, que falava que uma época boa para tá comprando fertilizante era abril. Seguindo essa linha de raciocínio sua, né, de esperar para ver a safra, abril praticamente a nossa safra já está determinada, que vai colher nesse ano, né? E também é fora de época, né? O pessoal não está buscando adubar, não está preocupado com a adubação ainda em abril. Que você concorda com isso? Claro que tem exceções, mas você vê que abril é um bom mês, de uma forma geral? Normalmente, no período que eu tenho acompanhado e que eu estou atuando na área comercial, 2 meses que vem sendo muito atrativo para negociação é mês de abril e maio. Porém, toda regra tem uma exceção, né? Esse ano pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Infelizmente, devido a essa questão de guerra e a tendência, como nós já estamos em março, eu acho muito difícil, eu acho que deve mudar no ano de 2026 agora. Eu acho que abril e maio pode não ser a melhor opção, né? Porque tudo depende muito. Nesse caso, seria melhor o produtor já antecipar para garantir pelo menos uma parte, como você comentou. Pelo menos uma parte. Sempre buscar fazer média, né? A não ser que seja muito atrativo. Uma compra que você vai comprar lá está 20%, 30% mais barato que o normal, um exemplo, aí você já fica, né? Opa,
está numa condição boa para mim. Se você sabe o teu custo e o que você vai colher, aquele produtor analítico, né, que a gente comentou mais cedo, ele vai fazer um bom negócio, pelo menos para segurar o custo de produção dele. Então ele já amarra ali. Então essa oportunidade de compra, se tiver uma condição boa, tem que participar. Seja defensivo, fertilizante, tem que pelo menos fazer parte. E trazendo para o produtor, Luiz, o que pode mudar o poder de negociação dele? Ô, Joana, o poder de negociação está totalmente ligado à questão de capitalização do produtor. O produtor que chega para comprar à vista, ou o produtor que tem um volume grande de determinado produto, ele vai conseguir uma condição melhor, né? Seja o volume ou seja a capitalização dele. Esse é o primeiro ponto, né? Um outro detalhe, muito produtor que talvez esteja inadimplente, aí ele não consegue fazer uma compra da forma que ele gostaria, né? Talvez ele não tenha limite de crédito em determinado lugar. Então, isso aí também pode mudar o poder de negociação. Aí esse cliente ele acaba indo no local que vai vender para ele. Então, nem sempre pode ser a melhor opção, né? Aquele cliente que não tem crédito em determinada loja, mas ele precisa do fertilizante, do defensivo, então ele vai comprar em algum lugar. E, infelizmente, nessas situações pode ser que ele compre o mais caro. E isso impacta diretamente no custo dele, né? Igual nós falamos da informação, acesso à informação, hoje ela, como se diz, é muito fácil ele ter acesso a tudo que está acontecendo e se atualizar. Então, se ele está munido de informação, ele consegue negociar de forma melhor, né? Se ele já pegou condição no concorrente, se ele já analisou questão de mercado, tendência para os próximos meses. Então, tudo isso pode impactar e, na verdade, pode mudar o poder que ele vai ter de fazer uma aquisição, né? Agora, tem algumas variáveis que não dependem, né? Que seria questão de clima, praga, doença, se ele vai colher, se vai ter um veranico ou não. Isso aí também pode oscilar, porque talvez ele já está contando que vai colher X sacas lá na frente e está bem próximo, a margem dele está muito apertada, isso aí pode impactar também. Pode ser que não seja uma decisão bem tomada se ele optar por isso. Por isso que é importante sempre o produtor ter na época, como se diz, da vaca gorda, né, que o pessoal fala, é esse produtor sempre ter uma reserva, porque a maioria das commodities oscilam muito o preço. E, na verdade, não somos nós que colocamos preço na nossa mercadoria. A gente fica refém do mercado. Então, se você for vender somente no momento que você precisa, que está ali no último caso, ou se for fazer uma aquisição, dependendo de quem possa vender, enfim, se for um caso de uma inadimplência, então ele vai ficar só refém do mercado. Então isso aí impacta totalmente no custo final dele. Isso está diretamente relacionado com a gestão do negócio, né, Luiz? Essas decisões, tudo mais. Como que você vê que a gestão pode melhorar as decisões dos produtores? Joana, você bateu num ponto aí que ele é crucial. Uma propriedade bem gerida, capitalizada, primeira coisa, normalmente ela acaba saindo de taxa de juros. Ela acaba comprando mais num prazo curto. Talvez ela tenha ali um café, uma soja, um milho, que ela possa vender e está comprando o produto à vista. Então, tudo vai partir da gestão. Não fazer investimento desnecessário. Infelizmente, eu vejo muito produtor aí, por exemplo, não tem necessidade de comprar um maquinário melhor, porque o dele ele é funcional. Talvez ele vai lá e compre uma máquina que não precisa, que faz muito mais do que ele precisa e paga um absurdo. Talvez isso aí lá na frente pode ser problema para ele. Então, esse investimento desnecessário é complicado. E é o que eu sempre falo, aquela fazenda bem gerida, ela acompanha muito o mercado. Então, ela sempre vai tentar fazer a melhor venda no melhor momento da mercadoria dela, que não seja ali logo após a colheita, né? Porque tem muitos que não vê a hora de colher o café e já vender para levantar dinheiro, e normalmente é o pior momento de fazer a venda, porque o mercado está abastecido, então é bom evitar isso aí, tem muita oferta, né?
Então, a fazenda bem gerida, normalmente, ela não se torna dependente dessa situação, dessa venda aí. E um outro detalhe também que eu acho interessante, Joana, que ajuda nessa, não só na gestão, mas que a questão de agregação de valor, no caso de um café, uma certificação. Eu produzo café, mas eu vou torrar, moer, empacotar e vou comercializar esse café. Então, você está agregando valor, a tua renda está aumentando. Então, isso aí se torna também algo a mais para você se capitalizar e se tornar um comprador que não fique tão refém do mercado, né? Quando o produtor tem esses dados, facilita muito a decisão, até o que você comentou, qual adubo comprar? Esse tá um preço mais elevado, mas quanto que custa a minha operação? Quanto que está custando a minha operação hoje? Pagar ali um colaborador para estar lá, o custo de manutenção do meu maquinário, como que está? Realmente vale entrar várias vezes ou não? Compactação de solo. Quem tem uma gestão, ela consegue, esse produtor que tem a gestão, ele consegue olhar a sua fazenda como um todo. Ele não olha ali para aquela aplicação isolada, para aquele manejo isolado. Não é só sobre colocar o manejo da adubação. Isso envolve várias outras coisas. Envolve o caixa lá no final das contas, né, que é o que a gente tem conversado aqui. E o que eu vejo? Que mais vale R$ 1 economizado do que R$ 1 ganho. Porque R$ 1 que você já tem dentro do seu caixa, você já teve todo o custo ali embutido nisso, já descontou todo o custo de produção. Agora, para você ganhar R$ 1, você tem um custo, você tem todo o custo ali. Então, você não tem que pensar só no que vai ganhar, mas também nas economias que você faz dentro do seu negócio, né? Como que você pode reduzir, como que você pode otimizar as ações ali dentro, e a partir disso, a gente vai tendo mais dinheiro no bolso. Por isso que muitas vezes a gente não pode olhar, né, Luiz? Às vezes um está produzindo muito mais, mas como que está o custo ali por trás disso? Porque tá ganhando mais, não quer dizer que tá sendo um negócio mais saudável, que tá sendo um negócio mais lucrativo, no final das contas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E quando a gente tem essa gestão, as decisões não se tornam algo isolado, se tornam algo do complexo ali, do sistema de produção. Com certeza, Joana, você bateu numa tecla aí que ela é muito interessante. O que eu vejo no mercado aí? Por exemplo, muita propriedade grande, mas quando você vai ver a média de produção, ela é baixa. Então, assim, ele vai ter o mesmo gasto com insumo, com defensivo, porém a receita dele vai ser menor. Então, assim, dependendo da situação, mais vale um produtor que tenha metade da área, mas com a produtividade alta, do que o dobro da área com uma produtividade média ou baixa, né? Então, essa gestão, e levando em consideração, tem muita fazenda que são espelho, no caso, né? Que sabe, por exemplo, o valor mínimo que ele tem que vender uma saca para ele ter rentabilidade, ele já sabe o que ele vai gastar durante o ano todo, ele já tem uma noção até onde ele pode chegar em custo com fertilizante, defensivo, maquinário, diesel. Então, essa gestão, ela afetará diretamente o resultado final, no caso, a receita líquida, né? Então, esse planejamento, sem sombra de dúvidas, ele é essencial, não só em propriedade rural, mas em tudo que a gente vai fazer, até na questão familiar, né? Questão de casa e tudo mais, a gente acaba tendo que ter esse planejamento, essa gestão também. Eu vejo muitas pessoas falando hoje em dia que o médio produtor ele vai sair do mercado. Só os que vai ter no mercado é o grande e o pequeno produtor. Mas eu vejo que não está relacionada ao tamanho da propriedade, mas está relacionado a quem conhece mais do seu negócio e quem sabe utilizar melhor os recursos que tem. Não quer dizer sobre tamanho, eu vejo. Você concorda com isso, Luiz? Concordo em todo sentido, porque um produtor intermediário que ele segue na risca tudo que precisa ali, que ele vende o café no momento que ele não está precisando, mas que ele vê que é oportuno, que ele faz uma compra fora de época, tanto de defensivo, fertilizante, esse produtor, ele raramente ele vai passar apuro, porque ele tem um planejamento assertivo, ele não faz gasto desnecessário, investimento alto que não seja necessário. É o que eu sempre falo para a turma, mais vale um maquinário, um equipamento que seja funcional do que um muito chique, grande, bonito demais,
desnecessário. Então, assim, vai muito justamente da gestão. E, logicamente, a questão do produtor familiar, onde ele praticamente faz tudo, mas se ele tiver uma gestão bem feita, esse sim vai ser o mais assertivo. Porque ele vai ter uma economia grande na questão da mão de obra, ele vai buscar fazer uma venda no melhor preço e comprar bem. Então, assim, porque a questão depende muito da informação e do planejamento. Planejamento se resume em sucesso lá na frente. Diferencia aquele produtor que é emocional do produtor que é racional. Aquele que age só a partir do que está ali na frente dele, ele é só reativo, depois que aconteceu que ele vai reagir, é diferente desse outro que planeja, que ele já sabe, já analisa antes, hora que chega a situação, ele já tem caminhos para seguir. E a gente sempre fala, né, Luiz? Quem planeja, às vezes, erra. Porque acontece do planejamento, que nessa situação, tá guerra, ninguém consegue prever isso aí. Mas quem não planeja, às vezes acerta. Então é muito melhor você errar às vezes do que você só acertar às vezes. Meio que no impulso e meio que na sorte, contar com a sorte. Sim, errar tentando, né? Pelo menos tentou ali, de alguma forma, acertar. Concordo plenamente. E para a gente fechar aqui nossa conversa, Luiz, se você pudesse deixar um único conselho para o produtor que quer comprar melhor, qual seria? Isso aí são vários pontos, sabe, Joana? O principal deles é não esperar a informação chegar até ele. Porque eu vou te dar um exemplo. Tem muitos que estão esperando a informação chegar com relação à questão do combustível, né? Um exemplo aí, e se ele for no posto de combustível já acabou, né? Ou no caso de uma compra de fertilizante ou defensivo. Acontece muito com fertilizante foliar. O produtor chega lá num dia, compra para utilizar no outro dia. Mas se não tiver o estoque ali para abastecer ele, então não esperar a informação chegar nele. Vai em busca da informação para que ele tenha um planejamento de forma melhor. E também, se possível, Joana, ele buscar fazer média, para ele não ficar refém da instabilidade do mercado. Porque o mercado hoje, ele não depende única e exclusivamente de uma coisa, só do dólar. Ele depende de vários pontos, né? Então, se ele busca fazer uma média, e ele está munido de informação para que ele tome essa decisão, ele vai ser mais assertivo. E, sem sombra de dúvida, uma propriedade bem gerida, ela com certeza o produtor vai fazer uma compra bem feita, sem estar totalmente relacionada à questão do poder de compra dele. Muito obrigada mais uma vez aqui pela sua participação. Foi uma conversa muito relevante, ainda mais pensando nesse período agora que estamos vivendo. E como que o pessoal pode te encontrar, Luiz? Joana, eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído aí, e qualquer coisa que precisar, vamos estar à disposição, né? Eu fico sediado em Nova Resende, mas atendo a região de Cabo Verde, Campestre e Guaxupé, atendendo algumas filiais ali, mais específicas em parceria com a Cochupé, né? E tem o meu contato aí que eu vou deixar para o pessoal, se alguém precisar, está à disposição também, que é 359-9891-4823. Um abraço a todos aí. Para quem quiser nos encontrar também, eu estou no @joana.oliveiragestão, a nossa consultoria de gestão de pessoas na @aclive.gestão e o podcast @negociodocampo.podcast. Um abraço e até a próxima, Luiz. Um abraço, Joana. Obrigado.